Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. Neste vídeo vamos responder 13 questões do GCRIM, preparatório aí para o concurso do TJ. Antes da gente responder as questões, duas informações importantes, né? Uma com relação às questões, são 8 questões da VUNESP, 4 da FCC e uma do CESP. E outra coisa importante, a última leitura que a gente fez foi do GCRIM, na íntegra, do que vai cair no concurso, claro. No artigo 89, faltaram alguns parágrafos para serem lidos. E acabei que, passou despercebido. Então, antes da gente responder as questões, vamos ler o que falta do artigo 89 e a partir daí sim responder as 13 questões do GCRIM. Aí, só para complementar, só para finalizar a última leitura que a gente fez do GCRIM, que faltou um pedaço, na verdade, são os parágrafos de um artigo. Estou acessando aqui o Colabora Concurso, já entrei no GCRIM, tá lá para você baixar, e se trata do artigo 89. O artigo 89, nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Parágrafo 1º. Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova sob as seguintes condições: reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz, comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente para informar e justificar suas atividades. Parágrafo 2º. O juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. Parágrafo 3º. A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar sem motivo justificado a reparação do dano. A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do prazo por contravenção ou descumprir qualquer outra condição imposta. Expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade. Parágrafo 6º. Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. 7º. Se o acusado não aceitar a proposta prevista nesse artigo, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos. E aí, termina aqui esta parte que faltou. Agora sim vamos responder as 13 questões. Primeira questão, sobre a suspensão condicional do processo prevista na Lei 9.099 de 95, é correto afirmar: é cabível nos crimes cuja pena mínima combinada for igual ou inferior a 2 anos. Aqui no caso da suspensão, é cabível se a pena mínima for igual ou inferior a 1 ano. Expirado o prazo acordado sem revogação, o juiz absolverá o acusado. Na verdade, o juiz extinguirá a punibilidade. Se, caso o acusado não aceite a proposta, pode o juiz aplicar-lhe diretamente a pena restritiva de direitos, desde que não superior a 6 meses. Se o acusado não aceitar, o processo prosseguirá, O juiz não vai dar uma determinação ou vai fazer um julgamento ali na hora. Ele vai dar prosseguimento ao processo. Será obrigatoriamente revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou contravenção penal. Sempre que você tem obrigatoriamente, quando tem o obrigatório, tende a ser errado. No caso aqui, a decisão é facultativa, o juiz poderá revogar. O juiz que vai decidir. Durante o prazo de suspensão do processo, não correrá a prescrição. Letra E é o gabarito. Próxima.
De acordo com a Lei 9.099 de 95, o Juizado Especial Criminal tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. A conciliação será conduzida por, letra A, juiz ou por conciliador sob sua orientação. Este é o gabarito. Vai de acordo aí com o artigo 73, que diz: a conciliação será conduzida pelo juiz ou por conciliador sob sua orientação. Próxima. Nos crimes de menor potencial ofensivo, o processo tramitará perante o juizado especial e orientar-se-á pelos critérios 1, 2, 3, 4 e 5, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e pela aplicação de pena não privativa de liberdade. Quando você fala em GCRIM, você pensa em agilidade no processo. Por que criaram o GCRIM? Para desafogar o procedimento comum. Tem muito processo, então vamos pegar esses menores que a gente consegue resolver mais rápido, de forma acelerada e simples, do que no procedimento comum, que tem todos aqueles ritos. Aqui a gente faz uma coisa mais rápida pelo GCRIM. A ideia do GCRIM é essa: simples, rápido, objetivo. Aí a gente vai para preencher as lacunas, né? Tem a lacuna aqui, a 1, 2, 3. Preenche as lacunas respectivamente. Moralidade, se a gente for pensar nos princípios da administração, você pode até confundir, achar que pode ser, mas fica meio daquela. Agora você vê aqui, complexidade. O processo é simples pelo GCRIM, não é complexo. Complexo não combina com GCRIM. Letra A está fora. Oralidade, simplicidade, formalidade. Formalidade, no caso aqui, é informalidade. O processo tem que ser informal. Economia processual, tá certo? Morosidade. O que é uma coisa morosa? Morosa é o que demora. Então não pode ser moroso. Tá fora. A B, né? B tá fora. Oralidade, tranquilo. Simplicidade, tranquilo. Informalidade, tá certo. Economia processual, sim, porque você vai ter menos gastos com GCRIM. Celeridade, rápido. O que é celery? Celery é algo rápido. Celeridade é rapidez. Letra C é o gabarito. Aí de oralidade, simplicidade, formalidade, não. Dispêndio processual, não, né? Não é um gasto, um processo, é uma economia processual. Celeridade está certa, mas aqui os outros elimina. Simplicidade, complexidade, está fora, complexidade. Então aqui vai de acordo com o artigo 62, que vai dizer o seguinte: o processo perante o juizado especial orientar-se-á-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação da pena não privativa de liberdade. Letra C, o gabarito. E para quem gosta de esqueminhas, você tem os seios. O que seria os seios? Para você é processo mnemônico, o pessoal que faz essas memorizações. Seios, eu não uso isso, por isso que eu não, o único que eu uso é de português, um lá, mas nem uso tanto. Mas seios, celeridade, economia processual, informalidade, oralidade, simplicidade. Próxima questão. Consideram-se infrações de menor potencial ofensivo. Então aqui para você lembrar, né, qual que é a de menor potencial ofensivo, né? Infrações, o que é considerado infração de menor potencial para o GCRIM. Artigo 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Então você tem aqui a letra A, somente as contravenções penais, não, né? E os crimes também. As contravenções penais e os crimes que a lei comine pena não superior a 2 anos, cumulado ou não de multa. Esse é o gabarito, né? Letra B.
Você vê aqui, ó, somente, ó, quando você vê esse somente, você já desconfia. Aqui trabalha com 36 meses, não tem nada a ver isso aqui. E as contravenções penais, aqui a lei comine pena máxima superior a 2 anos, não superior a 2 anos. Então, a letra B é o gabarito. Próxima questão. A respeito da lei 9.099 de 95, assinala a alternativa correta. Reunidos os processos por força de conexão ou continência perante o juízo comum ou tribunal do júri, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. Aqui, a letra A é o gabarito. Depois você vê as outras são consideradas infrações de menor potencial ofensivo. As contravenções de crimes cuja a pena máxima é superior a 3 anos, não é só 2 anos, não sendo encontrado acusado, o feito permanecerá no juízo especial criminal, mas ficará suspenso até que seja localizado. Não, aqui no caso vai encaminhar para um órgão competente, né? Vai mandar para o juízo comum. O acordo de composição civil entre acusado e vítima nos casos de ação penal pública condicionada e incondicionada implica a extinção da punibilidade ao autor do fato. Essa aqui também não. Nos crimes em que a pena mínima combinada for inferior a 2 anos, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão condicional do processo ao acusado que não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. Aqui, para crime, tem que ser a mínima tem que ser menor que 1 ano, né? Menor ou igual a 1 ano. Aqui, para responder essa questão, tinha que saber da artigo 60, no caso. O juizado especial criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Parágrafo único. Na reunião de processos perante o juízo comum do tribunal ou tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. Próximo. Com relação ao processo e ao julgamento de ações penais no âmbito dos juizados especiais criminais, assinar a alternativa correta. Juízes são os únicos. Esse negócio de sempre limitar tende a ser errado. Somente, apenas, os únicos. Você já fica com o olho atento. Né? São os únicos operadores do direito autorizados a conduzir conciliações? Não. São juízes e conciliadores que estão autorizados. No caso de crime de menor potencial ofensivo, a lei combina como tempo máximo de pena 3 anos. Aqui são 2 anos. É possível a realização de acordo entre o autor e a vítima após o recebimento da denúncia ou queixa. Este é o gabarito. É possível. No caso aqui, esse após, na verdade, é antes do recebimento da denúncia ou queixa. Tá fora também. Mínimo detalhe. D. Caso ocorra uma conciliação em âmbito criminal, esse acordo poderá abranger os danos cíveis. Letra D é o gabarito. Vai de acordo aí com o artigo 74. A composição civil dos danos será reduzida a escrito e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível. Terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. Na hipótese, aí a última, na hipótese de ser proferida sentença de absolvição, esta será irrecorrível. No caso, na hipótese de ser proferida sentença de absolvição, caberá apelação. Próxima questão. De acordo com a Lei 9.099 de 95, uma vez respeitadas as regras de conexão e continência, o juizado competente para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo é denominado aqui, vale aquela ideia que é o seguinte, é o GCRIM. O GCRIM é o quê? É um juizado especial que procura agilizar os processos de menor potencial para desafogar, para não ter tanto processo. Então é criado o GCRIM para diminuir isso. É algo objetivo, sério, simples, bem rápido mesmo, tá? Descomplicado. Então é um juizado especial criminal provido por juízes togados ou togados e leigos. Letra D é o gabarito. O artigo 60 diz:
o juizado especial criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Próxima. Considere as infrações penais e as penas privativas de liberdade previstas. Então aqui você tem dano ao patrimônio público, pena de detenção de 3 meses a 3 anos e multa. Desacato, pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Lesão corporal, pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Resistência, pena de detenção de 2 meses a 2 anos. A Lei 9.099 considera infração penal de menor potencial ofensivo o que consta apenas em... Aí você tem que lembrar que infração penal de menor potencial ofensivo por GCRIM é aquela que não será superior à pena máxima a 2 anos. Então você vai procurar a máxima aqui, ó. O primeiro aqui, 3 anos, está fora. O 1 não pode ser. A2 está certo, 2 anos. A3, 1 ano, está certo. A4, 2 anos, está certo. Então, 2, 3 e 4. Letra A, o gabarito. 2, 3 e 4. Próxima questão. Pela regra do artigo 61 da Lei 9.099/95, assinala a alternativa que traz pena correspondente à infração penal de menor potencial ofensivo. Detenção de 1 a 2 anos e multa. Aqui está certo, né? 1 a 3 anos, 3 anos está fora. 6 meses a 4 anos, 4 anos está fora. Aqui 3 anos, né? Detenção de 3 anos está fora. Reclusão de 2 a 4 anos fora. Letra A, o gabarito. Próxima. Questão 10. Aloísio é denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 165 do caput do Código Penal, furto, com pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Patrícia é denunciada pelo Ministério Público como incursa no artigo 333 do Código Penal, crime de corrupção ativa, com pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Mauro é denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 297 do Código Penal, falsificação de documento público com pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Priscila é denunciada pelo Ministério Público como incursa no artigo 331 do Código Penal, desacato, com pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, nos termos preconizados pela Lei 9.099 do GCRIM, considerando que os 4 denunciados são primários e não ostentam qualquer antecedente criminal, o Ministério Público poderá propor a suspensão condicional do processo para... Aqui, se você for considerar, né, aí você considera o artigo 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não, com multa. Então aqui você fica meio naquela, mas 2 anos. Mas aqui vai dizer quais as possibilidades o Ministério Público pode propor. Você pode se confundir e achar que é só A4. Porque você vai olhar aqui, 1 a 4 anos, aqui está fora. 2 a 12 anos, está fora por 12 anos, 4 anos. Né? 2 a 6 anos, está fora. Mas aqui é uma pegadinha. É uma pegadinha porque se a mínima for 1 ano, o Ministério Público pode propor a suspensão condicional do processo. Essa é a pegadinha. Então assim, se não está atento a isso, você ia responder B, né? Apenas a Priscila, mas está errado. A letra C é o gabarito Aloísio e Priscila. Deixa eu colocar o C mais pro lado aqui. Só por quê? Porque a gente tem o artigo 89 que diz: nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presente os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. E aqui diz, né, no enunciado da questão, no comando da questão, na verdade, diz que elas
todas essas 4 pessoas não têm passagem, são primárias. Então, por isso, cabe o artigo 89 aqui. Letra C, o gabarito. Próxima. Ctrl+C, Ctrl+V da lei. Né? Lei 9.099, 95, artigo 69. Aí tem uma lacuna, que tomar conhecimento da ocorrência lavrará, tem outra lacuna, e encaminhará imediatamente ao juizado com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Esse aqui é um tipo de questão que, se você não leu a lei seca, você vai errar. Não tem como lembrar, né? Você pelo menos não leu, não passou o olho em cima. Artigo 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Autoridade policial. Letra B. Próxima questão. A composição civil dos danos, de acordo com o artigo 74 da Lei 9.099 de 95. Então vamos lembrar do artigo 74 para responder essa. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível. Terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. Letra E, aqui vai ser o gabarito. É irrecorrível quando homologada por sentença. Última questão, 13ª questão para fechar, para finalizar. A Lei 9.099 de 95, que instituiu os juízes especiais criminais, determina com relação aos atos processuais que sua prática em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação, exceto, olha só a exceção, sempre quando tem um exceto, é provável que está errado, exceto por correspondência eletrônica. Artigo 65, no seu parágrafo 2º, vai dizer o quê? A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio hábil de comunicação. Não tem essa exceção de correspondência eletrônica, não. B. Atendidos os critérios estabelecidos em lei, serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados. E a letra B está correta. Artigo 65. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, atendidos os critérios indicativos no artigo 62 desta lei. Aí você tem a C. Não é necessário tenha havido prejuízo para que se pronuncie nulidade. Artigo 65, parágrafo 1º. Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. Tem que ter o prejuízo. D. Os considerados essenciais serão gravados em fita magnética ou equivalente, dispensadas as notas manuscritas. Olha só, estão dispensando outros meios. Isso a gente tem que ficar com os olhos abertos, que pode ser que está errado. Dispensadas as notas manuscritas, datilografadas, taquigrafadas e estenotipadas. Artigo 65, parágrafo 3º. Serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais. Os atos realizados em audiência de instrução e julgamento poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente. E a E não poderão ser realizados em horário noturno. Artigo 64. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno em qualquer dia da semana, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. E aqui termina o nosso questionário de GCRIM. É isto. O próximo passo agora, vamos ler as normas da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Estou pensando já em ir para essa parte, acredito que seja a mais extensa. Aí depois a gente volta para processual civil, Constituição e também Estatuto. Tem muita coisa para ler ainda. A gente vai partir para as normas da Corregedoria, tá bom? É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!